A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste terceiro trimestre de 2020, quando estamos estudando o tema Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias, comentada pelo Bispo Abner Ferreira. Graças damos ao Senhor nosso Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos para aprendermos a palavra do Senhor. E antes de iniciarmos o comentário de hoje, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença para agradecer por esta oportunidade, Pai, para agradecer pela Tua palavra, pela Tua providência em nossas vidas, pela nossa salvação, por tudo que Tu és em nossas vidas, Senhor. Nós Te louvamos e agradecemos e Te pedimos que Tu venhas aumentar a nossa fé, que Tu possas fortalecer a fé no coração de cada um de nós, Senhor. Abençoa de uma forma extraordinária para que tenhamos forças para adorá-lo em qualquer circunstância da nossa vida. Usa de misericórdia para com a Tua igreja. Nos ilumine e direcione nesses dias em que precisamos tanto do Teu auxílio, da Tua graça e da Tua misericórdia. Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero também agradecer a você, meu amado irmão e irmã em Cristo, pela sua companhia, pela sua participação aqui neste canal, pedindo sempre que deixe aqui o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito, ajude a divulgar este trabalho compartilhando este vídeo com outros irmãos e também colabore com seus comentários sobre cada uma dessas lições estudadas. Você pode aqui também testemunhar as bênçãos que o Senhor tem realizado na sua vida. E não se esqueça de sempre conferir se o sininho das notificações está devidamente ativado, para que você possa receber de primeira mão as nossas postagens. O nosso objetivo continua sendo levar até você um complemento a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje estaremos comentando a lição de número 10 desta revista, que traz como título Atravessando a Crise com Perseverança. Os hinos da harpa cristã sugeridos para esta lição são os de número 33, 88 e 196 e podem ser encontrados aqui em nosso canal e também nos nossos blogs revistaebd.com e hinosdaharpa.org. Acesse e confira. O texto áureo de hoje encontra-se no livro de Salmos, o Salmo 119, o versículo 71, e assim diz a palavra do Senhor. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. A verdade aplicada de hoje nos diz que diante das crises da vida, o cristão precisa persistir no Senhor, a fim de alcançar a vitória. Os textos de referência encontram-se no livro de Jó, capítulo 1, versículos 8, 9, 10, 11 e 12. E assim diz a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O primeiro objetivo desta lição é expor a sutileza de Satanás contra os cristãos. Hoje veremos uma das mais belas histórias bíblicas que, apesar de ter se passado na antiguidade, provavelmente na época patriarcal,
nos traz um assunto sempre atual e contemporâneo. Por que sofre o justo? Esta pergunta configura o tema principal do livro de Jó, um dos livros poéticos que trata diretamente com o problema do sofrimento. Nada se sabe sobre o autor desse livro, e os estudiosos da Bíblia cogitam várias possibilidades, como Moisés, Esdras, Salomão, Eliú ou o próprio Jó. Contudo, a antiga coleção de tradições judaicas, o Talmud, atribui a autoria desse livro a Moisés. Seja como for, Jó não é um personagem de ficção inventado para compor um poema dramático. Ele foi um homem real na história e foi citado na Bíblia por Ezequiel, conforme Ezequiel 14, 14 ao 20, e também por Tiago, conforme a Epístola de Tiago 5, 11. Tanto o Antigo como o Novo Testamento falam da realidade da existência de Jó, um notável patriarca sempre lembrado por sua paciência e fé. Vimos no relato bíblico que Jó era um homem íntegro, com uma grande fé em Deus, próspero, alguém que se preocupava sinceramente com as necessidades dos outros. Tinha uma bela família, sendo pai de 10 filhos, 7 rapazes e 3 moças, conforme Jó, capítulo 1, versículo 2. Porém, a sua fé foi duramente provada através de circunstâncias inimagináveis, para as quais ele também não encontrava uma resposta ou motivo. Contudo, Jó permaneceu fiel ao Senhor e grande foi a sua vitória. Tópico 1. A crise pode chegar a todos. A Bíblia nos mostra que tudo ia muito bem na vida de Jó. Ele era natural de Uz e era o maior e mais rico homem de todos do Oriente, conforme Jó capítulo 1, versículo 3. Demonstrava um grande amor pelos seus filhos e adorava a Deus, conforme Jó capítulo 1, versículo 5. Era também uma pessoa respeitada por todos da sua comunidade, um sábio conselheiro que socorria os pobres, um homem bom e honrado, conforme Jó capítulo 29 e os versículos 7 ao 25. O mais importante a se observar aqui é que Jó era reto, era íntegro, era temente a Deus e se desviava do mal. Qualidades que se repetem 3 vezes no início do livro, conforme Jó 1, 8, 2, 3. Algo maravilhoso que vemos sobre a vida de Jó é que o próprio Deus dá testemunho sobre as virtudes do seu servo. Jó 1, 8. Isso nos leva a pensar: qual é o nosso testemunho diante de Deus hoje? Será que o Senhor encontra em mim e em você, agora, as virtudes dignas de um verdadeiro cristão? Será que verdadeiramente estamos nos esforçando para sermos íntegros, retos e tementes a Deus e estamos nos desviando do mal? A Bíblia descreve Jó como um personagem genuinamente crente, porém estava sujeito à dor e ao sofrimento como todo ser humano está. E um dia a crise chegou à sua casa, como tem chegado a tantas pessoas, famílias e nações na história da humanidade. Ninguém na face da terra está isento do sofrimento, mas Deus tem propósitos com tudo que nos acontece e nada foge do seu controle. O Senhor Jesus foi bem claro e objetivo nas suas palavras ao dizer: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33, a parte B do versículo. Jó sabia que podia confiar no Senhor. Subtópico 1.1. Existem momentos em que Deus nos prova. Quantos de nós já passamos por momentos de provações, aflições, sofrimentos onde não conseguimos entender os motivos, já que andamos nos caminhos do Senhor e buscamos sempre a sua presença? É muito comum, em meio às provações, as pessoas dizerem que não sabem o porquê de tudo que está acontecendo. A dor e o sofrimento quase sempre nos tiram a capacidade de percebermos a razão dos fatos. Mas de uma coisa podemos ter certeza: Deus sempre tem um propósito na provação. Podemos não entender nada e nem saber no momento o propósito divino, mas Ele sabe todas as coisas.
A provação chegou com ímpeto na vida de Jó e, de repente, ele, que era o homem mais rico de todo o Oriente, foi reduzido à pobreza extrema, em 4 ocorrências catastróficas. Ele perdeu todas as suas possessões materiais, inclusive perdeu também todos os seus filhos, conforme está escrito em Jó capítulo 1, versículos 14 ao 21. Vemos no relato bíblico que Jó não tinha a menor ideia do motivo de estar passando por tanto sofrimento e provação. Mas Deus sabia e no tempo certo faria com que o seu servo entendesse tudo. Uma coisa precisamos compreender: nada acontece por acaso na vida de um servo de Deus. Como está escrito, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8 e o versículo 28. Mesmo que no momento não entendamos nada, é de fundamental importância confiarmos em Deus, crendo no seu agir em nosso favor. A provação testa e fortalece a nossa fé e mostra se o nosso amor pelo Senhor Jesus é verdadeiro ou se é apenas uma atitude egoísta e interesseira da nossa parte. Isso se percebe nas nossas reações em tempos de provações. Subtópico 1.2. Deus nunca nos abandona. Por ser um servo fiel ao Senhor, Deus havia cercado Jó e a sua casa de bênçãos e proteção, e nada de mal aconteceria a ele, a não ser que o Senhor o permitisse. A Bíblia nos diz que Satanás teve a permissão de Deus para provar a Jó, mas não poderia lhe tirar a vida, conforme Jó 2,6. A vida do servo de Deus estava em suas poderosas mãos, e o inimigo só faria contra ele o que o Senhor permitisse, pois não o abandonara. O mesmo acontece ainda hoje com cada servo de Deus. Ele nunca nos abandona, mesmo nas nossas provações. O Senhor pode até permitir o sofrimento, mas tem o controle de tudo o que nos acontece. E por isso devemos sempre confiar que Ele tem o melhor para as nossas vidas e cuida de cada um de nós com muito amor. O fato dos atuais acontecimentos mundiais estarem assolando a humanidade não significa que Deus tenha abandonado a sua igreja. Ele tem o controle de tudo. Tem nos dado livramentos e suprido as nossas necessidades. A Bíblia nos diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, versículo 18. Deus nos ama, está atento a tudo que acontece em nossa vida. O seu amor por nós é incondicional e por mais que todos nos abandonem, Deus nunca nos abandonará. Ele nos diz na sua palavra: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5, a parte B do versículo. Se esse tem sido o momento da sua provação, saiba que Deus de forma alguma vai te abandonar. Assim como não abandonou Jó, por mais que parecesse o contrário. Não saia da presença do Todo-Poderoso, mas adore ao Senhor, confia nele e o mais ele fará por você. Subtópico 1.3. Um livro que retrata o sofrimento humano. É muito comum encontrarmos pessoas que, em meio às aflições, dizem que não sabem a causa, o motivo do que está lhe acontecendo. Devemos considerar que muitas vezes se torna extremamente difícil entendermos o motivo do sofrimento, principalmente se estamos procurando fazer a vontade de Deus. O livro de Jó retrata o sofrimento humano de uma forma abrangente, físico, emocional, familiar, psicológico e espiritual. Todo sofrimento nos sobreveio com a queda do homem no jardim do Éden, dando origem ao pecado da raça humana e todas as suas horríveis consequências, como o sofrimento de pessoas boas ou más, a violência, as crises, as calamidades, as injustiças e etc. Essa queda foi provocada por Satanás, um querubim que foi expulso do céu, conforme Ezequiel 28:16, devido sua rebelião contra Deus, onde levou a terça parte dos anjos que se deixaram enganar por ele, e desde então tem procurado destruir a humanidade,
a coroa da criação de Deus, tentando impedir os seus propósitos. Note que no caso de Jó, não foi Satanás que o escolheu para o teste de sofrimento ao qual foi submetido, mas o próprio Deus que testemunhou dele foi quem permitiu a sua provação, para mostrar que a fé e a integridade do seu servo não dependia das circunstâncias ou das bênçãos recebidas. Quanto sofrimento estamos vendo à nossa volta agora, em plena pandemia, com tantas incertezas, medos e dores pelas muitas perdas. Uns sofrem com maior ou menor intensidade, mas todos, de alguma forma, estão sentindo o impacto causado por esse mal. Como está a nossa fé, o nosso ânimo para adorar a Deus agora, nesse momento de distanciamento social, onde a maioria das nossas igrejas continuam fechadas ou com suas programações reduzidas? Olha, que lição maravilhosa nos deixou Jó, diante de uma crise sem precedentes, após ter perdido todos os seus bens, os seus servos, e receber a notícia de que também os seus filhos haviam morrido. Ainda encontrou forças para adorar ao Senhor, reconhecendo a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, ao dizer: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21, a parte B do versículo. Jó continuou fiel ao Senhor mesmo depois de perder a sua saúde, sendo ferido por Satanás com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça, assentando-se em cinzas e usando um caco para raspar as suas feridas. O nosso Deus é soberano e o que está acontecendo agora no mundo foi permitido por Ele. É tempo de buscarmos ao Senhor, adorá-lo e reconhecermos a sua soberania sobre as nossas vidas e a nossa total dependência dele. A situação de Jó era, aos olhos humanos, irremediável, mas no tempo certo Deus mudou a sua sorte. Seja qual for a sua situação agora, prossiga confiando no Senhor. Ele te ama, tem o melhor para você e age em seu favor, ainda que não esteja percebendo. Com certeza chegará o dia em que poderemos dizer como o salmista: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os seus decretos. Salmo 119, versículo 71. O segundo objetivo desta lição é demonstrar a autoridade de Deus sobre Satanás. Tópico 2. Significativos exemplos de fidelidade. Temos visto em nossas igrejas muitos exemplos de pessoas que são cristãs superficiais, sem raízes, que ao menor sinal de crise colocam em dúvida a fé em Jesus e saem em busca de alternativas até condenadas por Deus para tentar remediar a sua situação. Mas é exatamente nas horas difíceis que Deus prova a nossa fé e fidelidade a Ele. Estamos tão acostumados a ler a história de Jó que raramente paramos para analisar cada situação vivida por ele e o grande exemplo de fidelidade a Deus em meio à tormenta. A narrativa bíblica de Jó capítulo 1, dos versículos 13 ao 21, traz uma sequência de tragédias sem precedentes. Era como se tudo estivesse acontecendo simultaneamente, fazendo o seu mundo desabar, sem que ele sequer conseguisse assimilar direito o que estava acontecendo. Enquanto alguém estava lhe contando uma tragédia, outro chegava com uma notícia ainda pior. Sua reação foi adorar o Senhor e nele confiar. E sobre isso lemos que, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1:22. Ele não negou a fé, nem acusou a Deus por ter permitido as tragédias, como eu já vi pessoas fazendo sem demonstrar nenhum temor no momento de dor. Por último, Satanás intentou contra o seu próprio corpo, contra a sua saúde, ferindo-o com uma chaga maligna da cabeça aos pés, acreditando que Jó não suportaria e negaria sua fé em Deus. O sofrimento físico e psicológico era extremo. Humanamente falando, tudo o que lhe restava era sua esposa e seus 3 amigos, e até estes se voltaram contra ele. Não é de se admirar que Jó sentisse que Deus o havia abandonado.
Muitos cristãos são tentados a alimentar esse sentimento de ter sido abandonado por Deus diante do sofrimento, esquecendo-se de que o Senhor nos afirma na sua palavra que nada poderá nos separar do seu amor. Romanos 8, 38 ao 39. Jó sabia disso e se manteve fiel ao Senhor, ao contrário de sua mulher, que não tinha a mesma firmeza espiritual, a mesma força. Ela foi invadida pelo sentimento de revolta, achando ter sido inútil que o seu marido tivesse uma vida de fidelidade a Deus e não ter sido poupado de tanto sofrimento e perdas, ao ponto de lhe dizer: amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Isso era tudo que Satanás queria que Jó fizesse, e por isso usou sua própria esposa para lhe tentar. Contudo, o servo de Deus continuou firme na presença do seu Senhor, repreendendo aquelas palavras, e não pecou. A fragilidade humana de Jó contrastava com a força da sua fé e confiança em Deus, sabendo que ainda que não estivesse entendendo nada do que estava lhe acontecendo e tudo estivesse dando errado na sua vida, o seu Deus estava no controle de tudo. Vale a pena sermos fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito do que está acontecendo agora foge do nosso entendimento e controle, mas chegará o dia em que entenderemos tudo, como aconteceu com Jó, e veremos o quanto Deus nos ama e que sempre nos proporcionou o melhor para a nossa vida, mesmo diante do sofrimento. Deus tem promessas maravilhosas para aqueles que são fiéis a Ele e os conhece. Está escrito: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Salmo 101, versículo 6. Subtópico 2.1. O principal alvo de Satanás é a família. Como já comentamos nos tópicos anteriores, as primeiras tentativas de desestabilizar Jó, arquitetadas por Satanás ao destruir os seus bens materiais, tinham falhado. Então o inimigo usou uma de suas maiores armas contra a humanidade, a destruição da família. Esse dardo inflamado do maligno tem atingido muitos lares, deixando terríveis sequelas e vazio existencial. O fato de Jó e sua esposa terem que sepultar os seus 10 filhos ainda jovens fugia à ordem natural das coisas. A perda prematura dos filhos doía muito, e só quem já passou por isso pode ter uma ideia da dimensão do sofrimento. Sem dúvida, uma arma poderosa do inimigo de nossas almas é quando consegue atingir a nossa família, o nosso porto seguro, a célula máter da sociedade, a primeira instituição criada por Deus. A mulher de Jó não soube lidar com essa dor e não mediu as palavras ao falar contra Deus, mas Jó recusou-se a ouvir o seu conselho. O coração daquela mulher estava amargurado. Ela havia perdido 10 filhos em um só dia, o que seria suficiente para deixar qualquer mãe arrasada. A riqueza e os bens materiais da família também haviam desaparecido e ela não era mais uma mulher importante na sua terra. Seu marido, que antes era o homem mais importante do Oriente, estava agora sentado no monturo da cidade, sofrendo de uma doença terrível. Uma das coisas que mais acontecem quando estamos passando por uma situação difícil, quando enfrentamos as provações da vida, é ouvirmos sugestões, conselhos, palpites e pontos de vista a respeito de como podemos ou devemos resolver as questões que nos afligem. Temos que ter cuidado com essas situações. Todo conselho que nos afasta da presença de Deus deve ser rejeitado, ainda que venha das pessoas que amamos, como foi no caso de Jó. Nem sempre é fácil devido às circunstâncias severas em que nos encontramos. O desgaste psicológico, a pressão exercida por algum acontecimento repentino que nos desestabiliza, a notícia de alguma doença na família ou em nós mesmos, os reveses financeiros advindos da situação econômica atual, tudo é motivo para enxergarmos mais os problemas do que as soluções. Quando chegam esses momentos de fraqueza espiritual, devemos clamar a Deus em oração e depositar a nossa confiança nele, mesmo que não estejamos entendendo
o motivo da prova. Seja qual for a situação, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Subtópico 2.2. Não renuncie à sua integridade. A integridade é, sem dúvida, uma das virtudes mais valorizadas entre os seres humanos, garantindo absoluta retidão no viver daqueles que a praticam, inspirando a nossa confiança. Um cristão íntegro age com base nos princípios da palavra de Deus, nos seus relacionamentos com a família, com os amigos, com os irmãos na fé, nos seus negócios, e permanece fiel ao Senhor mesmo em situações adversas. No livro de Jó, vemos que o próprio Deus deu testemunho da sua integridade ao dizer ao acusador que não havia ninguém sobre a face da terra que fosse semelhante a ele, quanto à sinceridade, à retidão e ao temor a Deus. O Senhor definiu a integridade de Jó ao afirmar que ele se desviava do mal. Diante da inversão de valores vividos nos últimos dias, ser honesto e íntegro parece que está fora de moda. Entretanto, para nós cristãos, integridade deve ser parte inerente do nosso caráter e cotidiano. Os padrões de Deus não mudam. A integridade define o nosso caráter e está relacionada com o conjunto de valores e o modo de ser de uma pessoa no contexto de suas vivências e experiências interpessoais. A integridade de Jó é a maior prova de que só sendo fiel até o fim conseguiremos a vitória sobre o mundo e tudo que ele oferece de mal. Sabendo o valor da integridade perante o Senhor, foi que o salmista Davi escreveu: quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Salmo 41, 12. Subtópico 2.3. Na crise, o Senhor continua cuidando dos seus. Naquele turbilhão de acontecimentos, Deus continuou cuidando do seu servo Jó e não permitiu que Satanás lhe tirasse a vida enquanto ia trabalhando no seu interior. Nada pode acontecer conosco sem a permissão de Deus e em tudo ele tem um propósito. É incrível o fato do Senhor Deus do universo nos conhecer a cada um, na nossa individualidade e saber tudo sobre nós. Ele conhece você intimamente, sabe da sua situação e suas necessidades. Ele conhece o seu coração, seus pensamentos e desejos mais profundos. Mesmo nesses dias em que tudo parece escuro e incerto, o nosso Deus continua cuidando de nós. Ele prometeu nunca nos abandonar. Veja as palavras do Senhor Jesus. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20, a parte B do versículo. O Senhor Jesus continua cuidando dos seus, continua cuidando da sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Creia que Ele está cuidando de você agora e suprindo todas as suas necessidades. Ele não nos prometeu que não passaríamos por problemas, mas nos protege em meio aos problemas. Ele foi bem claro e objetivo quanto a isso em suas palavras, em João 16:33. O Senhor Jesus nos incentiva a termos bom ânimo, ou seja, a prosseguirmos na fé, sem desanimarmos, pois o seu sacrifício na cruz do Calvário foi suficiente para nos garantir a vitória já nessa vida, libertos do pecado e por toda a eternidade, uma vida sem nenhuma aflição na presença de Deus, onde não haverá mais dor ou sofrimento. Ele cuida não só do nosso presente, do agora, mas também do nosso futuro. Acredite, o que Deus tem preparado para mim e para você supera o que sonhamos e é infinitamente melhor do que podemos imaginar. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Primeira carta aos Coríntios 2:9. O terceiro objetivo desta lição é apresentar a grandeza da misericórdia divina. Tópico 3. Servir a Deus
em meio às dificuldades. Se os tempos estão difíceis, devemos buscar socorro em quem pode nos ajudar, em quem tem o domínio, o controle de todas as coisas, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, o único que pode mudar toda e qualquer situação adversa em tempos de bonança, como fez com Jó. O comentarista destaca neste tópico que nós podemos ser fracos, mas Deus não é. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos fortalecer e nos ajudar a vivenciarmos momentos de crise com fé e esperança. Subtópico 3.1. É preciso manter a confiança em Deus. Na história de Jó, vemos que sua própria esposa e amigos não estavam realmente se importando com a sua dor, o seu sofrimento e aflição. Eles não entenderam que ele passava por uma grande provação e fizeram várias acusações. Mas Jó acreditava que tudo aquilo não era suficiente para lhe separar do amor de Deus. Em suas provações, o apóstolo Paulo também experimentou a certeza do amor de Deus por ele e por isso falou com convicção: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Subtópico 3.2. Aquele que confia no Senhor não recua. Confiar em Deus é estar convicto de que Ele está no comando de todas as coisas, inclusive da nossa vida. É buscar a sua direção, proteção e provisão, reconhecendo que sem Ele não somos nada. É reconhecer a nossa dependência dEle e saber que Ele é a nossa solução, a nossa salvação, o nosso socorro bem presente na angústia. É não negar a nossa fé, aconteça o que acontecer. Em meio a uma tremenda crise e ainda as acusações dos seus amigos, Jó conseguiu ainda tirar forças para adorar a Deus e permanecer na fé, sabendo que tudo aquilo passaria e que somente Deus poderia lhe devolver tudo o que perdera e declarar a sua inocência. Vemos essa certeza em suas palavras: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 18, 25. Ele prosseguiu na sua fé e confiança de que Deus era muito maior do que o seu sofrimento. Não o tinha abandonado e chegaria o dia em que receberia a sua vitória. O sofrimento do presente não lhe tirou a visão de um futuro glorioso. E é isso que nós temos que focar nos momentos de crises. Os dias em que vivemos são dias difíceis, mas nós temos também a viva esperança de dias melhores, pois já temos um Redentor, Jesus Cristo, que já pagou o preço do nosso resgate. Nos livrou de toda a condenação pelo sacrifício no Calvário e em breve virá para nos buscar, para estarmos finalmente, para sempre com Ele, livres de toda dor e sofrimento. Não podemos recuar. É tempo de buscarmos a Deus, pois está escrito: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Hebreus 10, 37 e 38. Subtópico 3.3. É preciso ter experiência com Deus. Deus conhecia Jó muito bem e dele dava testemunho. Porém, Jó tinha muito que aprender sobre o Senhor Deus. Depois de ter perdido tudo, de ter sido abandonado por todos e ser acusado de não valer nada diante de Deus, conforme Jó 22:2, de ser malicioso e iníquo, conforme Jó 22:5, de estar desviado, conforme Jó 22, 21, 23, e orientado a buscar a Deus, conforme Jó 22, 27, coisa que ele já fazia. Ele esperava de seus amigos compaixão e não difamação e calúnia. Jó 19, 21.
mas toda aquela situação fazia parte da sua experiência com Deus. E Jó reconheceu a soberania divina, exaltando ao Senhor. Quantas perguntas que Deus, o dono da vida, criador de todo o universo, lhe fez, Jó sequer teve respostas. Reconhecendo toda a sua estupidez como ser humano, falho e pecador. Mas foi justamente ao orar pelos seus amigos que Deus lhe restaurou a saúde e lhe restituiu tudo em dobro. Jó 42:10, fazendo-o próspero e feliz novamente. Esse é o Deus ao qual servimos. As experiências que temos com Deus só nos aproxima mais e mais da sua maravilhosa presença. Acredite. Para concluir, nesta lição, vimos que, mesmo num contexto de adversidades, Deus é poderoso para levar adiante o seu plano na vida dos que nele confiam e esperam. Enquanto todos em torno de Jó viam a morte, Deus vislumbrava a vida. A história de Jó é um exemplo para todos nós até o dia de hoje. Convidamos você, meu irmão ou irmã em Cristo, a visitar o blog revistaebd.com. Baixe ali os slides referentes a esta lição. Você também pode ouvir os 3 hinos da harpa sugeridos aqui na revista e acessar os demais comentários. O nosso blog hinosdaharpa.org, que está em construção, também aguarda a sua visita. Pretendemos ali disponibilizar todos os hinos da nossa harpa cristã, com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Agradeço mais uma vez pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se aqui no nosso canal, deixe aqui o seu like, contribua com os seus comentários, compartilhe este vídeo com outros irmãos ou, se possível, nas suas redes sociais para nos ajudar a divulgar este trabalho. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.